Irmãos, essa noite a gente vai ter algo especial. Vai ser o primeiro devocional que nosso irmão Luiz vai pregar a palavra de Deus pra gente. Vocês, Luiz. Obrigado, Leo. Você que sabe disso, tá numa altura boa. Tá? Eu quero pedir conselho, me ensinaram a fazer isso. Ótima noite, irmãos! Boa noite! Eu ia começar dizendo que hoje eu quero relembrar, mas pelo número de visitantes... Eu falei que era bom pedir conselho? Vamos lá, Luiz. Mas pelo número de visitantes, eu quero, na verdade, mostrar. Eu quero deixar vocês conhecerem quem nós somos e como nós chegamos aqui. Amém. Vamos numa escritura em Mateus 6. Vamos lá, irmãos, irmão. Mateus 6. Mateus 6, no versículo 9, a Bíblia diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Uau! Essa escritura, Jesus pede para o reino vir, ensinando os discípulos a orarem. Mas a verdade é que o reino de Deus já está aqui. Amém. O reino de Deus é na terra como é no céu. O reino de Deus, e a gente sabe disso pelas escrituras, é a igreja de Deus. Um conjunto de discípulos dispostos a fazer a vontade do nosso Pai. O reino de Deus na terra é a mesma coisa que o reino de Deus celestial. Vamos comigo em Mateus 16. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, irmão. Traga o Luiz. Estão comigo? Yes. Mateus 16, no verso 19. Ou versículo, se você preferir. Vamos lá. A Bíblia diz: Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Um discípulo, um cristão, uma pessoa que vive segundo as escrituras, quando morre, é levado aos céus. Amém. Ele é salvo na terra, mas ele é salvo nos céus. Ele vai aos céus com o Pai. Amém. Ao mesmo tempo, alguém que vive perdido, que vive longe da lei de Deus, quando morre, não vai aos céus, vai ao oposto disso, ao inferno, longe da presença de Deus. É assim, a mesma coisa na terra como é no céu. Eu acredito, irmãos, que a vida na terra e o nosso maior trabalho na terra é chegar um dia a viver como a gente vai viver no céu. Se a gente for família aqui, nós seremos família no céu, amém? Amém. O título da minha aula é Família nos céus e na terra. Uau. Prega, Luiz. É engraçado porque viver em família não é a coisa mais fácil do mundo. Vocês sabem disso. Seus pais sabem disso. Amém. Vamos lá. Viver em família não é fácil. Talvez você se pergunte: por que eu deveria deixar as minhas vontades egoístas? Por que eu deveria deixar um relacionamento que eu criei durante anos, cheio de moralidade, cheio de impureza, cheio de desejos egoístas? Por que eu devia deixar os meus sonhos mundanos? Porque eu devia estar aqui essa noite? Por que tomar sua sexta-feira à noite para estar aqui? Essa é uma boa pergunta. Sim. E eu tenho a resposta. É porque quando você encontra o reino de Deus, você encontra algo que te preenche tão bem que você jamais vai querer ver as outras coisas na sua frente. Amém. O reino de Deus é melhor do que qualquer coisa. É melhor do que se afogar e se prender dos seus pecados. Eu tenho boas histórias com família. Eu cresci com os meus pais no interior. Vamos no exterior. Eu não gostava de São Paulo, para ser sincero com vocês. Vamos lá, Não Luiz. fazia parte dos meus planos estar aqui.
fazer parte dos planos de Deus, amém? Vamos ter. Eu vejo que na minha história até agora, Deus me deu várias famílias. Primeiro, Deus me deu meu pai e minha mãe. Amém. Amém? Mas em determinado momento meu pai se separou da minha mãe. E a minha família, a pessoa com quem eu estava todos os dias, era minha mãe. Só que como qualquer família, havia problemas. Eu amo muito a minha mãe. Amém. Mas a minha mãe todo dia pedia para eu arrumar a casa. Pô, que coisa, né? Vamos lá. Que mãe ruim. Que é incrível. Só que não. Porque depois, quando eu vim para São Paulo e a minha nova família era o meu melhor amigo, que tinha crescido junto comigo, ele não me pedia para limpar a casa. Era incrível, mas a casa ficava suja. Era um problema também. Magia. Depois de lá, eu fui morar com os Irmãos da República. Provavelmente você já conhece um lugar maravilhoso que é a República dos Irmãos. Lá eu moro com 14 outros irmãos. E de novo, é uma família incrível que Deus me deu. Mas ainda assim existem problemas. Existem problemas que eu prefiro não falar aqui. Seria triste demais para todos vocês. Mas a principal família que Deus me deu são vocês. Amém. Não só os irmãos da Rap que estão todos aqui, mas são todos vocês. É o reino de Deus. É poder ver discípulos totalmente comprometidos. Pessoas dispostas a cumprir com a vontade de Deus. Amém. Mas ainda assim a gente consegue perceber que para nossa família existir, para nós estarmos aqui, são necessárias duas claras coisas. A gente precisa aprender a desfrutar do que é o reino de Deus. Amém. Você precisa gostar de estar aqui, amém? Amém. E vocês gostam, amém? Amém. Mas tem o outro lado. Para estar aqui é necessário sacrificar. Para você estar aqui, muita gente sacrificou no passado. Sim. Vamos comigo em Mateus 7. Não, irmãos. Vamos lá, Luiz. Pega, Luiz. Muito bom, Luiz. Luiz. Mateus 7, versículo 13. A Bíblia diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Uau. Essa escritura talvez seja uma das mais diretas da Bíblia. Ela fala sobre dois caminhos, duas portas, duas decisões. Mas hoje à noite eu quero falar sobre um caminho. Meu primeiro ponto para vocês é o caminho da vida. Amém. João capítulo 14, versículo 6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a porta do qual Mateus 7 está falando é o Evangelho, são as Escrituras. É o que você tem que escolher seguir e depois entrar no caminho chamado Jesus. Eu queria perguntar para vocês, quem daqui está no grupo de WhatsApp da família? Qual família? Da sua família. Da sua família física. Talvez eu virtual. Estamos falando de família, né? Melhor do que isso, quem aqui está no grupo dos primos da família? Nossa. Eu sei, eu também estou. Mas se você está no grupo dos primos, com certeza você entende a diferença entre ser parte da família e estar na família. Eu achei engraçado porque aconteceu algo engraçado nos últimos dias. Eu decidi, por conta da conferência de mulheres, pegar um convite virtual da conferência e espalhar para todas as mulheres dos meus contatos. Vamos lá, Luiz. Isso incluía as mulheres da minha família. Amém. E eu pensei, eu vou enviar pessoalmente para cada mulher. Amém. Diretamente para cada mulher. Vamos lá. Mas eu também vou enviar no grupo da família. Assim, quem sabe algum homem veja e fale para a esposa, fale para a amiga. Foi engraçado porque eu coloquei lá um textão, eu coloquei a foto, o convite da conferência. Mas, infelizmente, depois eu percebi que ninguém sabia quem eu era no grupo.
Eu já tô há 2 anos no grupo da família. Pode parecer engraçado, mas é triste. Amém. Vamos lá, Luiz. E você pode pensar, existe uma família como essa? Uma família onde os filhos, os irmãos, os avós não se falam? Uau. Talvez, estando aqui e com lembranças do passado, você possa achar que você pode viver numa família sem se relacionar. Uau. Mas a verdade é que não. No reino de Deus, os irmãos, as pessoas se conhecem. Sim. Se você está visitando a gente, você vai perceber isso rapidamente. Você vai perceber que isso daqui é uma família. A gente é família. A gente faz família. E a gente vai permanecer como família. Amém. No mundo religioso, eu falo da minha experiência pessoal. Antes de me tornar discípulo, eu era bem religioso. É verdade. Bem religioso. Levaram 7 meses, irmãos. Dani, eu entendo você. 7 meses. É bom forçar isso, 7 meses. Vamos lá, Luiz. Vamos, Luiz. Eu era muito religioso, mas quando eu ia na minha igreja, eu selecionava pessoas para falar. Eu falava com os meus... com a pessoa que me discipulava, que teoricamente me discipulava. Não existia isso. Amém. Eu falava com a pessoa que tinha me convidado e ninguém mais. Às vezes iam visitantes, mas eu não me preocupava com eles. Mais do que isso, ninguém se preocupava com eles. Essa é a situação que não só a minha igreja se situava, mas é a situação que o mundo religioso tem hoje em dia. O mundo religioso prega muitas coisas, mas a real vida do mundo religioso é um profundo egoísmo. É um profundo e terrível egoísmo que tem matado a vida de pessoas. No reino de Deus não é assim. Amém. Amém. Eu lembro que eu conversava com alguns amigos e eles falavam: eu vou com a minha família para o culto, vou com a minha família para a igreja. Mas no reino de Deus eu vejo que é diferente. A gente vem para o culto encontrar a nossa família, amém? Muito bom, Luiz. Vamos lá, Luiz. Muitas vezes, por conta de coisas do passado, a gente pode ter um padrão comercial de família. Uau. A gente pode pensar que a gente é uma família doriana. Alguém sabe o que é isso? Vamos lá. Exatamente. Mas eu tenho algo para contar para vocês. Conta. Aquela família não existe. Verdade. Aquela família alegre todo dia de manhã não existe. Não isso não existe, uma família alegre. Mas aquela família do comercial não existe. Sim. São atores. São pessoas fingindo algo que eles não são. Sim. Aquela moça que está passando a faca na margarina, ela nem gosta de margarina. Uau. Odeia, mano. É verdade. Quem gosta? Você não deve gostar de margarina. Se você gosta, eu me compadeço com você. Mas lá é o lugar onde as câmeras estão. Lá é o lugar onde as atenções estão voltadas para eles. Lá é o lugar onde eles devem fazer o que eles são pagos para fazer. Uau. Aqui, muitas vezes pode ser como a hora de gravar o comercial. Tá na igreja, tanto para o mundo religioso como para nós. Pode ser o momento em que você muda todas as suas atitudes. Uau. Pode ser o momento em que você escolhe fazer algo que você nunca fez. Se o irmão te pergunta sobre o seu tempo com Deus, talvez você invente um tempo com Deus. Você teve aquele tempo com Deus? Você leu aquelas escrituras? Ou você foi no banheiro e leu uma escritura para falar para o seu irmão? Uau. A gente pode agir com base no que as câmeras estão cobrando da gente. Aqui todos estão vendo, todos estão ouvindo, todos estão
olhando e julgando você. Algo aconteceu de forma muito triste durante essa semana. Eu estava estudando a Bíblia com o Danilo e com um rapaz chamado Wilson, que faz farmácia. E a gente estava fazendo alguma revisão, a gente pretendia fazer um estudo, mas Deus é bom e a gente teve que fazer uma revisão. Mas é incrível porque Deus de fato, Deus e a palavra de Deus, de fato examinam até o profundo do nosso ser. Sim. E durante o estudo, esse cara tinha algumas práticas que definitivamente mostravam quem ele era. Durante o estudo, as palavras dele mostravam quem ele era. Durante o estudo, várias vezes ele xingou, várias vezes ele usou palavras que discípulos não usariam. Palavras que talvez você nem saiba. E eu espero que você não saiba. Mas quando a gente repreendeu ele, quando a gente falou, Wilson, não é assim, você não deve fazer isso. Como um discípulo, não é sábio fazer isso. Ele falou, mas é muito difícil largar isso, não é? É um costume, é uma tradição. A minha família faz isso. Tudo bem, quando eu vou na igreja, eu paro de fazer isso. É muito difícil não fazer isso. Mas 2 horas dentro da igreja, eu posso parar de xingar. 2 horas dentro da igreja, eu posso fingir que eu não sou essa pessoa. Eu posso fingir que eu não estou fazendo isso, ou que eu não faço isso. Mas algo que me anima é que o reino de Deus não é dessa maneira, amém? Amém. O reino de Deus não é feito de vidas duplas. Não é feito de máscaras. Você é aqui que você é lá fora, amém? Amém. Eu lembro de quando eu estudei a Bíblia. Eu comecei estudando a Bíblia com o Baldo e o Vinícius Antunes. Primeiro estudo. Mas depois disso, eu comecei a estudar com o Caio Lopes, que está na missão do Rio de Janeiro. Amém. E o Caio sempre foi assustador. Sempre foi assustador estudar. Vamos lá, irmãos. Sempre foi assustador estudar com o Caio. Porque na primeira vez que eu encontrei ele me ensinou o que significava a palavra de Deus na minha vida. Ele fez o estudo de palavra, mas ele foi um pouco mais radical do que isso. Ele saiu do estudo de palavra e ele foi caminhando comigo até o ponto de ônibus. Do lugar de onde a gente estava até o ponto de ônibus, as coisas que o Caio me falou foram coisas que pessoa nenhuma tinha me falado. Ele começou a ser aberto com os pecados dele. Ele começou a falar sobre coisas que eu vivia. E eu falei, legal. Acho que o Caio esperava que eu fosse aberto também, amém? Mas, como a maioria das pessoas religiosas, eu simplesmente fingi que ele era a única pessoa que pecava. E depois que o Caio fez isso, eu falei, não é possível. Não existe alguém desse caráter, não existe alguém que confessa pecados na primeira vez que te vê. Não existe alguém que está disposto a realmente lidar com o pecado na vida de outras pessoas. Eu falei, eu preciso descobrir melhor sobre a vida dele. Depois disso, propositalmente, eu comecei a frequentar mais as reuniões com os discípulos. Então, eu comecei a estar na rap que existia, a rap antiga. A triste rap antiga. Se vocês conhecem a atual, saibam que Deus abençoou muito. E o que eu vi, a vida do Caio e das outras pessoas era exatamente a mesma coisa nas reuniões, fora das reuniões, em qualquer lugar. Às vezes eu encontrava eles na universidade, o Baldo, o Vini, e o que eles estavam fazendo? A mesma coisa que eles tinham feito quando começaram a estudar a Bíblia comigo, ensinando outras pessoas a viver como discípulos. Amém. No primeiro devocional que eu fui, o bem-vindo foi um pedido de namoro. Eu achei incrível, mas algo que eu não conhecia, um homem respeitando uma mulher. Algo que eu não conhecia aconteceu. Palavras doces e verdadeiras saíram da boca daquele irmão. Ele realmente queria bem para ela. Ele realmente queria, de verdade, estar com ela e ajudá-la a crescer por Deus.
Qual o ponto, irmãos? Não havia e não há espaço para duas vidas, amém? Amém. Bom. Algo que me animou muito foi o retiro universitário que a gente teve. E como cada reunião que a gente tem juntos, como cada tempo que a gente tem juntos, como cada situação na qual a gente está juntos, ou com Deus, e com Deus, a gente sempre está com Deus. Amém. Eu me senti como tendo um pedaço do céu naquele lugar. Foi impressionante porque quando eu acordei sábado de manhã, quando eu acordei domingo de manhã, eu vi um mar de discípulos, de pessoas que tinham colocado. Essas pessoas queriam dormir até mais tarde. Essa é a verdade. Eu queria dormir até mais tarde. Eu quero dormir até mais tarde todos os dias. Mas existe um negócio chamado despertador. Amém. Vamos, negócio. E existe outro negócio chamado a sua decisão de acordar cedo. Amém. Prega, Luiz. Esses irmãos juntaram as duas coisas. Amém. O que aconteceu? Tempos com Deus. Amém. Pessoas buscando a Deus intensamente. Amém. Bom. Pessoas sendo o que elas são aqui. Vocês sendo o que vocês são aqui. Isso me dá total convicção, irmãos. Total convicção de que o que a gente faz não significa algo para o mundo. Sim, significa algo para o mundo, mas é a verdade que a gente vive aqui. Se você está vendo isso, não se trata de simplesmente um discurso. Não se trata de simplesmente palavras que eu preparei durante o dia de hoje. Se trata apenas e simplesmente do que nós vivemos todos os dias, com Deus e por causa da palavra de Deus. Amém. Isso me dá total convicção de que nós somos a família de Deus. Sim. Nós somos a família de Deus aqui na terra. Mas como eu disse no início, sendo família de Deus na terra, seremos também no céu. Amém? Amém. Muito bom, Luiz. Vamos comigo em Deuteronômio 30. Vamos lá. Vamos, Luiz. Prega. Deus. Prega, Luiz. Qual o ponto? A gente tem isso. Mas talvez você não se lembre como isso foi construído. Essa é uma torre que levou muito esforço, muita dificuldade, muito sacrifício para ser feito. Deuteronômio 30, Vamos lá, Luiz. versículo 11, a Bíblia diz: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, não está além do seu alcance, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecê-la. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Amém. Se todavia o seu coração se desviar, vocês não forem obedientes, se deixarem levar, frustrando-se diante de outros deuses para adorá-los, hoje eu lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Amém. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém.
Meu segundo ponto é: o Senhor é a sua vida. Bom, irmão. Boa, Luiz. O crucial do nosso relacionamento com Deus, o crucial da nossa vida como discípulos, é uma conexão com Deus. Se trata de... O que se trata de ser conectado com Deus? Significa entender o coração de Deus. Significa entender a necessidade de Deus de salvar as pessoas. Significa entender algo que naturalmente a gente não entende. Que a nossa vida não é nossa, mas a nossa vida é de Deus. Como eu já falei, eu vivo na República. E a República, em diversos aspectos, é como a ser às 6 horas da tarde. Ela é caótica em alguns termos. E... Amém, a gente vai melhorar. Tem coisas que fogem do nosso controle, mas... Vocês vão entender. A gente mora em 15 pessoas. E se você conhece aquele lugar, é chamado de mansão. É um lugar grande. Então, a gente instalou a internet lá, mas não são todos os lugares que a internet pega bem. E não só isso, não é sempre que a internet pega. Tem vezes que parece conectado, mas não está. E tem algumas pessoas aqui com as quais eu tenho um limite de horário para falar. Se você não entendeu a referência, depois a gente pode Vamos conselho. Vamos conselho. E às vezes eu preciso resolver coisas com ela, amém? Amém. E eu tô lá, eu tô estudando, eu tô fazendo coisas da química, ou então preparando coisas. E eu mando várias mensagens de uma vez só. Eu deixo meu celular no canto porque eu tenho que me concentrar. E eu penso, amém, eu só vou esperar quando o celular tocar, eu vou ter a minha resposta. Só que muitas vezes isso não aconteceu. Muitas vezes a mensagem nem tinha caído. É verdade. A conexão aparecia no celular, mas eu não sei o que há naquela casa que não estava enviando. Eu não entendo se eu posso dizer que realmente havia uma conexão. Nós precisamos entender hoje se nós estamos conectados com Deus. Porque eu mandei a mensagem, eu fiz isso, mas a mensagem não chegou. Hoje nós podemos fazer várias coisas, mas eu tenho que te contar uma coisa: se não houver conexão, nada vai chegar do outro lado. Essa escritura mostra basicamente uma das últimas palavras de Moisés levando o povo escrito. E ele deixa claro que mesmo sem amor, eles vão entrar na terra prometida. Mas no verso 18, a Bíblia deixa claro que mesmo entrando, eles não vão durar muito tempo lá. Hoje, sem conexão, nós até podemos fazer coisas para Deus, mas eu tenho que te contar, não vai durar muito tempo, se não for por Deus e para Deus. Prega, Luiz. Algo que eu gosto muito, eu só fui em uma na verdade, e eu vi outra, são conferências, amém? Amém. Elas são incríveis, juntam irmãos de vários lugares para glorificar a Deus, para tomar decisões radicais para Deus. Na primeira conferência que eu tive a oportunidade de estar com vários irmãos, para ter tempos aprender deles. E um irmão que me inspira muito é um irmão de Santiago chamado Jorge Valenzuela. Eu nem sei falar o nome dele, só sei falar Jorge. Eu tive um tempo com esse irmão e é impressionante porque esse ano ele vai completar 7 anos como discípulo. Talvez você seja como eu, 1 ano. Vamos lá. E pensar em 7 anos, olha isso. E eu tive tempo com ele, um tempo longo com ele. E eu perguntei, Jorge, como você faz para fazer o que você fez? Permanecer fiel agora? Como você faz? Ele disse em espanhol, eu não vou falar em espanhol. Bro,
Ele fala, bro, em inglês, o que me sustenta é o meu relacionamento com Deus. Até hoje, meus pais não se tornaram discípulos. Até hoje, minha mãe não se tornou discípula e meu pai não se tornou. Até hoje, muitas coisas difíceis têm acontecido. Pessoas não têm mudado. Mas ainda assim, o meu relacionamento com Deus tem me sustentado. E eu pensei, uau, eu preciso seguir Jesus Cristo que há dentro de Jorge. O caráter, o amor dele por Deus, o entendimento que ele tem do que significa amar a Deus e o que significa ser um discípulo. No devocional passado, nós recebemos um desafio de usar as nossas redes sociais de maneira a priorizar Deus, de maneira a avançar o reino de Deus em todos os lugares do mundo. E eu não tenho dúvida de que usar redes sociais é algo normal para você aqui. Ou usar a internet, talvez redes sociais não. Mas eu quero reforçar o desafio de usar de fato a conexão virtual que você tem para adorar a Deus e para ajudar outras pessoas. Amém. Mas eu quero te desafiar um pouco mais. Prega, Luiz. Eu quero te desafiar a estar mais conectado com Deus do que você está com a internet. Uau! Sem dúvida, pessoas precisam de você na internet, mas pessoas não precisam que você fique o dia inteiro olhando o Facebook. Eita. Pessoas precisam que você se fortaleça no seu relacionamento com Deus. Alguém que me inspira muito é o nosso irmão Valdir. E, para ser aberto, o Valdir, ele é um dos meus melhores amigos no reino. Eu tive muitos momentos com ele, muitos tempos com ele. E eu aprendi coisas significativas no coração dele. E como vocês sabem, hoje o Valdir está numa missão. Exatamente hoje, ele vai sair de Cochabamba rumo a liderar um ministério universitário em Santiago do Chile. Olha isso. Mas o que eu vejo no Valdir é que ele está tão conectado com Deus que ele entendeu a necessidade de sacrificar. Ele tinha um doutorado aqui na USP. Você não queria ter um doutorado na USP? Sem dúvida você queria. Eu estou dizendo isso para você. Se você não queria, se arrependa. Mas às vezes a gente não entende que o processo tem que ser inverso. Para estar conectados com Deus, nós precisamos sacrificar. E tendo tempos com o Valdir, foi justamente isso que eu entendi. Que ele não estava só indo porque ele estava conectado com Deus, mas ele entendeu que para crescer em fé, para crescer em relacionamento e amor a Deus, ele precisava sacrificar para Deus. Hoje eu estava numa aula de psicologia da religião. Tem sido incrível. Eu tenho aprendido muitas coisas. E hoje eu aprendi que Freud, ele explica várias coisas sobre o nosso inconsciente. Mas uma das coisas que mais me impressionou é que Freud deixa claro que no nosso inconsciente, nós o tempo todo amenizamos a autoavaliação que a gente faz de nós mesmos. A autoavaliação que nós fazemos, que é alta, é nossa. Vamos lá, Luiz. E o tempo todo, o que o seu cérebro quer fazer é achar que você é a pessoa que mais sacrifica aquilo. Uau. O tempo todo, o que você quer fazer é achar que você é a pessoa que já deu tudo. Mas a verdade é que não! Nós aqui ainda temos muito para dar para Deus. Amém. Eu não sei se você já se perguntou, mas eu me perguntei, quantas vezes as pessoas que estudaram a Bíblia comigo, e isso eu não perguntei para o Vini ainda, porque ele estudou a Bíblia comigo, quantas vezes essas pessoas que estudaram com você, quantas vezes
ela jejuou por você? Quantas vezes ela se dobrou de joelhos para orar somente por você? Quantas vezes essa pessoa sacrificou a paciência dela para ter convívio com você, falando das coisas chatas que você gostava de falar? Quantas vezes? Muitas pessoas, depois que eu me batizei, falaram que eu era muito chato. Mas eu venci, amém? Amém. Espero não ser mais tão chato. Vamos lá, O que essas pessoas fizeram foi sacrificar para mudar o seu caráter. Foi sacrificar para estar mais próximo de Deus e, consequentemente, estar mais próximo de você. Para terminar, vamos a Lucas 5. Vamos lá, Luiz. Muito bom. Prega, Luiz. Prega, Luiz. Vamos lá. Lucas 5. Estão comigo? Sim. Vamos lá, Luiz. Lucas 5, versículo 3, a Bíblia diz: Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que tu está dizendo isso? Eu vou lançar as redes. Quem somos nós? A família de Deus. Esses somos nós. É a nossa identidade. É o que foi pregado no seu coração quando você foi batizado. Como nós chegamos até aqui? Pelo sacrifício de Jesus. Somente pelo sacrifício de Jesus. Mas, consequentemente, o sacrifício de outras pessoas. O sacrifício de pessoas que entenderam o que significava ir a águas mais fundas. Sem dúvida, nós já fizemos coisas incríveis. A igreja no Brasil começou com 7 pessoas. E hoje, nós podemos ter 200 pessoas totalmente comprometidas para mudar esse mundo para Deus. Amém. Bom, Luiz. Nós já mudamos muita coisa. Mas para mudar realmente toda São Paulo, a capital, mas o estado de São Paulo, os outros estados do Brasil, Amém. todos os lugares desse país, todos os lugares desse continente, nós precisamos ir para águas mais fundas. Eu quero animar vocês, irmãos. Nós já fizemos muito, mas é necessário, ainda assim, buscar estar mais conectado com Deus. Buscar profundidade no seu relacionamento com Deus. E é isso que vai fazer você ser um homem frutífero. É isso que vai fazer você ser uma mulher frutífera. Amém. É isso que vai te dar sustento para você permanecer até o fim. E para Deus seja toda a glória. Amém. Amém.